Ser parente de algum famoso concede benefícios a certas pessoas. E se bem aproveitada, essa oportunidade pode se transformar em algo realmente grande. O senegalês Ali Dia se tocou nisso e se aproveitou da imagem e credibilidade do seu suposto primo Dior Dia, melhor jogador do mundo em 1995 e referência do futebol africano na época. Com isso, um simples peladeiro, um pereba, jogou pelo Southampton por 53 minutos na Premier League. Maluquice demais, né? O Dia fez um dos maiores trotes da história e nesse vídeo eu vou te contar melhor sobre essa história incrível. Bom, Dior Dia nasceu na Libéria e nos anos 90 ele ficou mundialmente conhecido por suas passagens no PSG e no Milan. O EA teve o papel de ser o substituto do Gullit no Sossoneiros e ele cumpriu esse papel com maestria. O liberiano era um jogador extremamente rápido, forte e técnico, e essa junção de características deu a ele um ano de 1995 perfeito, conquistando a Liga Italiana, a Bola de Ouro e o Prêmio The Best. O mesmo EA supostamente ligou para o renomado treinador Graham Souness, que trabalhava no Southampton na época, na Inglaterra. O diálogo entre os dois foi mais ou menos assim: alô, com quem falo? Bom dia, senhor Souness. Quem fala é Dior Dia, atacante do Milan e atual melhor do mundo. Que honra poder falar com você. O que você gostaria de me dizer? Bom, treinador, eu tenho um primo chamado Ali Dia, um menino de Senegal muito bom de bola. Ele é extremamente talentoso e até marcou 2 gols na última partida das eliminatórias para a Copa por Senegal. O que acha de dar uma chance para ele? Interessante, vou pensar um pouco e logo te dou um retorno. Realmente, não é todo dia que o melhor do mundo te liga. Além disso, o Graham Souness precisava de mais jogadores à sua disposição, porque o elenco do Southampton estava lotado de atletas lesionados. Pela narrativa criada, o Dia jogou com o EA no PSG e no momento do telefonema ele estava atuando na 2ª divisão da Alemanha. Esse currículo deixou as coisas mais interessantes ainda. Então o técnico escocês do time inglês decidiu dar uma chance para o suposto primo do Dior Dia. Assim ele lhe ofereceu um contrato de apenas 1 mês, um teste mesmo, para ver se ele era bom de bola. Com isso, o Southampton, um time de Premier League, caiu na lábia de um moleque que ainda estava na universidade e se passava pelo EA. E contratou na verdade um pereba, que apenas jogou no futebol amador francês e no semi-amador inglês. O nível do Dia era baixíssimo e obviamente ele não conseguiu ir bem nos treinamentos. Nesse ponto, essa história já podia se encerrar e ela já seria bem maluca e inacreditável. Mas contra todas as probabilidades, Ali Dia, mostrando toda a sua ruindade nos treinamentos, conseguiu entrar em campo. Inicialmente, o senegalês representaria o time de reservas do Southampton, tipo um time de aspirantes. O adversário seria o poderoso Arsenal, mas o destino queria um palco maior para o Dia brilhar. O campo do jogo alagou e a partida foi cancelada. Por esse motivo, o Dia foi deslocado para o time principal e preencheu o banco de reservas. O evento, que pouco tempo depois chocaria a Inglaterra, aconteceu no dia 23 de novembro de 1996. E esse confronto foi protagonizado pelo Southampton e o Leeds United. Aos 32 do primeiro tempo, o ídolo do Saints, Matt Le Tissier, se lesionou e o treinador Souness teve uma atitude bem questionável. Ali Dia entrou no lugar de Tissier e simplesmente jogou 53 minutos numa liga que já era muito famosa e competitiva. Como já era de se esperar, o jovem senegalês teve uma exibição realmente ridícula e saiu nos 40 do segundo tempo. Normalmente, quando um jogador entra no transcorrer do jogo e depois é substituído, apenas 2 motivos explicam essa saída. O primeiro é obviamente uma lesão e o segundo é um desempenho muito abaixo da média. Realmente enfadonho, e esse foi o caso do Dia. É dito numa matéria da ESPN que o Le Tissier até falou algo parecido em um documentário inglês. Aquilo foi inacreditável, ele parecia o Bambi correndo no gelo. Foi extremamente vergonhoso de assistir, foi uma atuação bastante bizarra. Segundo o próprio Tissier, o Dia parecia não saber a sua posição em campo e estava vagando no gramado. Sem nenhum rumo e sem nenhum senso de posicionamento, talvez foi por isso que ele mal tocou na bola durante o jogo. A casa já tinha caído para Ali Dia e o seu amigo da faculdade anteriormente já tinha ligado para outros clubes oferecendo o senegalês. West Ham, Port Vale e Guingamp quase sofreram com essa peripécia. Mas logo eles perceberam que se tratava de um trote, já o Southampton não teve a mesma sacada. Mesmo após passar por esse mico, o impostor insistia em continuar e até se reapresentou no CT do Southampton para tratar uma lesão. Pouco tempo depois, ele se recusou a dizer a verdade numa entrevista concedida à Sky Sports. O técnico
técnico me disse que George ligou para ele e disse que sou um bom jogador. Não tenho medo de dizer que sou um bom jogador, eu posso e vou provar isso. Mas a sua permanência era extremamente inviável e ele deu o adeus ao sonho de jogar por um clube de alto rendimento. Pelo menos o dia encheu o bolso, ganhando 2.000 libras esterlinas na sua passagem de 2 semanas na costa sul da Inglaterra. Mesmo com essa trajetória vexatória, os veículos de comunicação ingleses não deram tanta atenção para essa história inacreditável. Inclusive porque até dia 14 de dezembro de 96, todo mundo ainda pensava que o dia era primo do George A. Mas a casa caiu de uma vez por todas no dia seguinte. O jornal Sunday Mirror expôs a verdadeira história por trás da farsa. Dia não era um jogador internacional, muito menos profissional. A Federação de Futebol de Senegal se recusou a fornecer informações sobre o jogador e o George A recusou o parentesco com ele. Até porque o craque da Libéria não conhecia ninguém chamado Ali Dia. A resposta do senegalês conseguiu piorar a situação que já era péssima. Fui feito para parecer um vigarista, não é verdade. Contratei um agente quando vim para a Inglaterra e ele é o vigarista. Ele deve ter ligado para todos esses clubes fingindo ser George. O ex-jogador do Southampton não era jovem promessa coisa nenhuma e na verdade tinha 31 anos na cara. Sendo até estudante de economia, ou seja, tudo na história era mentira, até a idade. Pelo menos o Dia conseguiu encontrar o seu nível dentro do futebol. E era no futebol semi-amador mesmo. Após a sua saída pelo Southampton, ele jogou pelo Gateshead e marcou 2 gols em 8 jogos. De qualquer forma, o jogador deixou um legado, mesmo que ele não seja tão agradável e motivo para comemorar. Considerado um dos maiores fiascos do futebol inglês. O mentiroso ocupa o primeiro lugar dos piores jogadores da história da Premier League na lista do jornal The Sun e The Times. Além disso, o Daily Mail o classificou como o 4º pior atacante de todos os tempos do campeonato. Dia definitivamente entrou pro folclore do futebol inglês, sendo uma espécie de piada interna. E não é pra menos, essa história é simplesmente inacreditável, sendo uma das maiores bizarrices, se não a maior da história dos esportes. Ali Dia pode não ter conquistado espaço no Southampton e admiração por parte dos seus companheiros e técnico, mas sem dúvidas protagonizou uma baita história que será passada de geração em geração, principalmente na Inglaterra. Bom, meu nome é Matheus e eu peço que você deixe o like para me ajudar na recomendação desse conteúdo e tornar possível a realização desse trabalho. Também siga o Historiador da Bola nessas redes sociais. E no mais é isso, então tchau e até logo!